anos de idade, agora ele tem 30. O que ele deveria tomar? Doutora, o que é recomendado? Então, tem que lembrar, ainda bem que ele se lembrou, que tem que continuar vacinando. E uma vacina que necessita de dose de reforço a cada 10 anos é a vacina dupla do tipo adulto, que é contra difteria e tétano. Agora, se ele tem 30 anos, provavelmente ele não recebeu ainda a vacina contra hepatite B, né? Até aos 29, quer dizer, as pessoas podem vacinar, mas até 29 este ano ele se torna gratuito na rede pública. Isso até que a gente ia perguntar, que a gente teve uma outra pessoa aqui no Twitter falando sobre isso, a Lemagol, dizendo que as vacinas contra a hepatite não são gratuitas ainda, são todas pagas. Então a expectativa... Não é verdade. Não, existem lugares onde se consegue... até fabrica a vacina, é gratuita para quem for no posto de saúde. No posto de saúde da prefeitura, como é que funciona? Os postos de saúde são todos, recebem a vacina por uma rede que acaba chegando lá, que é comprada pelo Ministério da Saúde. Então existe disponibilidade de vacina contra hepatite? Ele foi gratuita até 19 anos, ano passado passou a ser gratuita até 24 e este ano até 29. Mas fora essa idade, isto para todas as pessoas. Fora desta idade, em qualquer idade, para os grupos de risco. Então, pessoas que têm chance de ter hepatite mais hemodializados, imunodeprimidos... Que são, por exemplo, as pessoas que estão passando por tratamento de câncer... Os demais profissionais de saúde, grupos que se expõem mais, estes têm a vacina de forma gratuita nos postos, né, professor? Então, existe. Então, de rotina até 29 anos hoje, que é um grande avanço, todas as crianças recebem já ao nascer na maternidade, isto é norma do Estado de São Paulo, do Brasil, ao nascer já recebe a vacina contra a hepatite B. E aí, até 29 anos de forma gratuita. Fora isso, para os grupos de risco, que são muitos. E se a pessoa não estiver dentro do grupo de risco, a senhora recomenda que ela procure tomar mesmo assim, para evitar? O senhor também recomenda? Como é que deve ser o procedimento, doutor Raul? Se ela tem menos de 50 anos, ou já tomou uma vacina antes, de hepatite, ela pode tomar um reforço. Não é essencial tomar um reforço. Se ela tem mais de 50 anos, esta vacina que está no mercado ainda não é adequada. Mas todo mundo que recebe transfusões sucessivas está esperando um transplante de fígado que pode ter o vírus da hepatite e não foi detectado. Todos os dentistas que mexem com... Eles possam usar sangue de alguma forma, né? Todos os enfermeiros, todos os atendentes têm que tomar uma vacina de hepatite. A gente tem uma outra pessoa aqui no Twitter, o Gilson Mendes, perguntando qual seria o investimento necessário para que se pudesse fabricar vacinas contra dengue e AIDS aqui no país. Dr. Raul, o senhor que é responsável pela... A vacina de dengue, nós já produzimos por um ensaio experimental junto com o Instituto de Saúde Pública dos Estados Unidos, e é uma vacina que o custo dela está previsto da ordem de R$2 por dose. E em vez das 3 doses que outras vacinas de dengue estão por aí, basta 2. Essa diminuição de custo permite vacinar em 1 ou 2 anos em massa o Brasil inteiro. Mas ela cobriria todos os tipos de dengue? Haveria uma proteção... Os 4 tipos de dengue. Não tem mais que 4 no momento. Eventualmente pode surgir um quinto, mas no momento tem 4. Os 4 tipos de dengue na mesma vacina por R$2. O problema da vacinação pública e gratuita depende de ter vacina eficaz, segura, e é um preço que o governo pode pagar. Agora, doutora, eu queria ver uma coisa com a senhora, porque tem muita gente que tem dúvida. Eu tomo mesmo por precaução, a gente fala aqui dos grupos de risco, mas é melhor tomar para evitar problemas ou só concentrar nesses grupos de risco mesmo? É melhor evitar problemas, né? É que, estrategicamente, se a gente concentrar a vacina só nos grupos de risco, não funciona, porque ninguém se considera grupo de risco, então não vai se vacinar. Então, como é que você acaba conseguindo imunizar contra a hepatite B e, desta forma, evitar câncer de fígado, que é a consequência final de uma hepatite crônica? Vacinando os bebês ao nascer. Tá? Desta forma, você consegue administrar uma vacina para toda a população.
Então, como estratégia, ele é muito mais eficaz se a gente administrar como calendário. Essa é a grande vantagem. Agora, quem não tomou ainda, não tomou quando era criança, a não ser que tenha mais de 50 anos, que aí já não tem o efeito desejado, como o senhor explicou, é bom Ele que pode, numa clínica, estar disponível acima de 29 anos, ou, se for grupo de risco, até os 29 anos. Até os 29 anos. Agora, a gente teve um problema recente, falando em vacinas também, contra a vacina contra a raiva, que a gente teve vários casos de animais que acabaram morrendo, o governo suspendeu a distribuição da vacina, retomou em um ritmo mais lento, porque o Ministério da Saúde informou que eles tiveram que fazer testes adicionais para ver se não havia problema realmente com essas vacinas. E a gente teve um caso recentemente aqui em São Paulo, que foi diagnosticada a morte de uma gata por conta do vírus da raiva. O Ministério disse que são casos isolados. Como é que o senhor vê isso, Dr. Raul? Não, vê sim, são duas vacinas de raiva diferentes. A vacina de raiva que é usada para cães e gatos é uma vacina feita em condições mais simples e econômicas. E o Brasil, o Ministério da Saúde administra a vacina de raiva para todos os cães, do mesmo jeito que ele oferece a vacina para todos os bebês. Outras vacinas para todos os bebês. A vacina de raiva para uso humano é usada só quando uma pessoa já está pegando um tipo de contato. E essa, segundo o Ministério da Saúde, nunca deixou de existir nos postos. De novo é o Butantan que produz essa vacina humana. A vacina de raiva canina deve ser constituir uma vacina dupla, que nós estamos também em ensaio, uma outra doença que é grave e nós não podemos pegar e dar 500 vacinas para uma criança. É a leishmaniose, que é uma doença extremamente grave. Transmitida também pelo cão no Brasil. Então, se vacinar o cão contra a raiva e leishmaniose, você não tem que vacinar a criança nem para a raiva nem para a leishmaniose. Agora, doutora, a senhora fica preocupada com esse caso, por exemplo, de raiva encontrado na gatinha? Hoje em Foz do Iguaçu também foi confirmado um caso de um morcego que foi encontrado morto e acabou sendo confirmado também que a causa foi a raiva. Há uma preocupação? Eu acho que sim, há uma preocupação porque o município de São Paulo se orgulhava muito de não ter vírus da raiva há 23 anos. Né? Então, há muito tempo que nós não temos mais isolado o vírus da raiva dentro da nossa cidade. E agora, de repente, nós confirmamos um caso nosso. Então, as preocupações aumentam. Porque antes, quando a gente era exposto à mordedura de cão, etc., bastava uma vacina. Talvez, em caso assim, se confirmar mais, tenha que tomar atitudes mais agressivas, como entrar com imunoglobulina, soro, etc. Então, não é bom ter um caso de raiva confirmado aqui no município de São Paulo. Agora, só para deixar claro, a gente conversou com o Ministério da Saúde, o Ministério informou que a distribuição tende a já tomar seu ritmo normal neste ano e que a região Centro-Oeste, região Nordeste e Norte já receberam a vacina desde o ano passado e região Sudeste e a região Centro-Oeste estão recebendo e que o calendário deve ser normalizado ainda este ano. Agora, a gente está recebendo uma porção de perguntas, também uma curiosidade muito comum. A gente está perto de descobrir, professor, uma vacina contra a AIDS? Não estamos nada perto para descobrir uma vacina contra a AIDS. Eu digo nós, não no Brasil somente, né? No mundo todo. Não está perto. Por quê? Porque, primeiro, o AIDS muda com uma frequência muito maior, como todas as doenças são transmitidas por um vírus que tem ácido ribonuclear, RNA, não DNA. Ela vai se transformando e o vírus vai ficando diferente, a doença já não se e você faz uma vacina e eventualmente essa vacina não vai funcionar mais. Então é um problema difícil de resolver. Eventualmente vai ser resolvido, não estamos perto disso. Eu fiz uma conta numa publicação há algum tempo atrás, onde tinha 160 vacinas sendo testadas, diferentes sendo testadas. Só contra a AIDS? Só contra a AIDS. Nenhuma delas funcionou. Então, é muito difícil inventar 161. Tudo que foi imaginado já foi testado e o resultado ainda não chegou até lá. Mas acho que a gente vai acabar conseguindo? Eu acredito que sim. E a senhora, doutora? Eu acho que sim. Não é uma tarefa fácil. Não é fácil fazer uma vacina contra a AIDS. Então,
o nosso programa, que tem muito sucesso, faz o quê? O tratamento muito eficaz, e a AIDS deixou de ser hoje uma doença fatal quando você tem um diagnóstico, né? E está se tornando uma doença crônica. Então a gente consegue controlar melhor o quadro clínico e vacinar estas pessoas de forma adequada para evitar infecções. Então nós temos um calendário de vacinação específico para pessoas infectadas por HIV. Isso também, vacinas todas gratuitas, fornecidas pelo Ministério. Então, além dessas de rotina, para os grupos de risco, o Ministério mantém centros de referência para quem tem doenças risco aumentado. Aí, vacinas que não seriam gratuitas até então, elas são para esses que mais precisam. Pois é, a gente tem uma outra falando dessa questão dos preços das vacinas, no Twitter, Andréa pergunta se existe alguma possibilidade da vacina contra HPV ser pública, se tornar pública daqui a um tempo. Está sendo negociado. Eu sou pessoalmente a favor de um desenvolvimento nacional autônomo. Obviamente nunca será autônomo, mas um desenvolvimento nacional para produzir a vacina e continuar desenvolvendo. Vacina continuadamente. E hoje toda essa vacina contra HIV ela é importada, então? É importada. Então está sendo negociada a possibilidade de importar essa vacina por um preço muito baixo. Está sendo feito pelo diretor do Butantan. É provável que a gente logre esse acordo. Nesse meio tempo, nós já temos os dois componentes da vacina de HPV, que foi feito no laboratório, mas entre o laboratório e a produção tem um tempo mais ou menos longo. E a senhora, doutora, que outra doença a senhora acha que seria assim, importantíssimo que a gente tivesse uma vacina o mais rápido possível para combater? Eu acho que dengue, assim, para nós é uma vacina a mais desejada, assim. O que nós queremos muito é que muitas vacinas que tem só em rede privada se tornem também públicas, acessíveis. Por exemplo, HPV, o que outras ações? HPV, varicela, hepatite A. Hoje sobram poucas, porque o nosso programa de imunizações deu um passo enorme. Rotavírus, que era uma vacina, ela foi quase que introduzida simultaneamente na rede pública e na privada, né? Rotavírus, a vacina contra pneumococo, que era um objeto de desejo de todo mundo. Que é o quê? Contra o quê? Que é contra a bactéria pneumococo. Que causa pneumonia, otite, sinusite e principalmente meningite por pneumococo. Que é gravíssima. E custa em média uma vacina? A senhora tem ideia? É muito caro. É assim, ele para o usuário, né? Para a pessoa que vai. Eu me permito explicar, porque nós estamos metidos nisso. Tem mais de 100 tipos de vacina de pneumococo. Quando você usa uma vacina que tem 13, que já por isso é caro, ou 23, você elimina essa, aparece a outra. Quanto maior o número de tipos da doença, mais cara. Essa é uma luta difícil de ser vencida com uma vacina tradicional. Espera o cara falar, usada no momento. Tem alternativa de fazer uma vacina universal. Como tem a alternativa de fazer uma vacina universal de meningite, que já foi desenvolvida na Itália, e que a meningite tinha A, B e C. A mais comum no Brasil é a C, a segunda é a B e a A menos comum. E qual é a mais grave delas? Todas são graves. E o problema é que agora, aparentemente, é possível fazer uma vacina que sirva para as três. O problema de vacina é não só o número de picadas, é saturar o sistema imune da criança com um excesso de vacina e, por outro lado, ser possível economicamente de fornecer. Pois é, inclusive tem uma polêmica, alguns pais, alguns pediatras não querem dar vacina para a criança por conta disso, né? Com a preocupação, a gente vê isso muito nos Estados Unidos, os pais se recusando a vacinar as crianças para não expô-las a esse tipo de risco que o senhor falou, né? Aqui no Brasil não se avança. Felizmente não existe, porque nos Estados Unidos voltou doenças banais como qualquer luxo. Porque quando a criança vai na escola, ela apanha a doença de uma outra criança que não foi vacinada.
E isso é muito importante, que ele vacinado, como ela falou, para pólio é um problema social. Você vacina todo mundo, você não adianta esperar que quem tem dinheiro compre a vacina, quem não tem dinheiro morre da doença. Eu fiz essa pergunta numa reunião recentemente da Organização Mundial de Saúde, porque a vacina de hepatite B custa 25 centavos de dólar. E para o usuário? Não, quando você vai tomar a vacina privadamente, no Brasil, por razões outras, porque eu tenho uma filha que mora em Washington, tomou em Washington, ela custa 50 dólares. Eu fiz a pergunta, como é que salta de 25 centavos para 50 dólares? Claro, queria só interromper o seu minutinho para a gente dar o resultado da nossa enquete aqui, que a gente sempre diz que não tem nenhum caráter científico, é apenas para refletir a opinião das pessoas que estão assistindo ao programa. Então, 57% das pessoas disseram que sim, que tomam vacinas mesmo depois de adultas. E 42% disseram que não tomam vacinas depois de adultas. Só quer dizer que até que é um número considerável. Um número considerável, e temos 42% para batalhar. Para batalhar em cima que todos devem tomar. Não é privilégio de criança. Acho que a vacina é acessível a todos. Inclusive, para lembrar, a hepatite B hoje faz parte do calendário de vacinação da gestante. Tá? Então, as grávidas, lembrar que além do reforço para tétano, que protege o recém-nascido, tem que se vacinar para hepatite B. Uma outra vacina que as pessoas acabam perguntando muito é contra o câncer. A gente está perto, professor, de conseguir algum avanço? A gente teve até estudos de cientistas brasileiros. Até um certo ponto, que foi descoberto por um brasileiro acidentalmente, tinha uma doença chamada retinoblastoma. Era um câncer do olho. Do que no olho? Do olho. É uma doença que tem um jeito só. Você pegar hoje o tumor de mama, tem 40, 50 genes que podem produzir o tumor de mama. Quer dizer que a mesma dificuldade É quase impossível chegar lá. É quase impossível chegar lá. Agora, deixa eu lembrar uma coisa que é mais importante que hepatite A, que não é um problema de saúde pública. Ninguém praticamente morre de hepatite A. É o vírus sincicial respiratório, que a maior parte dos médicos nem sabe que existe. Que é o quê? Que causa o quê? Ela pode dizer melhor que eu. Essa é uma vacina que eu acho que talvez na minha lista fosse a primeira, porque é uma infecção, o vírus sincicial é uma infecção respiratória grave em crianças pequenas, principalmente em prematuros. Isso está incluído no calendário? Não existe vacina para o vírus sincicial. O que o estado de São Paulo tem, e que é um dos poucos estados, o primeiro estado a disponibilizar, é a imunoglobulina. Palivizumab é um anticorpo monoclonal para prevenção de vírus sincicial. Mas isso de que forma? De que forma que é feita essa prevenção? E essa prevenção é feita assim, gratuitamente para crianças de risco nascidas abaixo de até 28 semanas de idade gestacional. Mas por meio de remédio? Ele é um medicamento para prevenção desta infecção, ele é um anticorpo monoclonal. Aí você consegue na Secretaria da Saúde administrar isso. Para quem tem problema pulmonar ou cardíaco, bebês pequenos até 2 anos de idade. Com mais de idade. Não, bebês até 2 anos de idade. E que pessoas também mais idosas também costumam ter. Mas o essencial é mais para criança pequena e prematura. Agora a gente está falando dessa questão da vacina contra o câncer, que o senhor falou, por exemplo, os cientistas brasileiros já fizeram pesquisas com protozoário da doença de Chagas para combater o câncer de pele, tiveram 90% ali, de sucesso nos testes. Foi até publicado em uma revista americana. Como é que entre isso, chegar uma vacina documentada, com um número considerável de pessoas vacinadas, acompanhadas, demora 5 a 10 anos. Mas levando em conta essas mutações do câncer, qual que o senhor acha que deve ser primeiro? A maior probabilidade de uma vacina importante também começou com 2 brasileiros que imigraram do Brasil em 64, são os Nussensweig, e um dia a Ruth deve ganhar o prêmio Nobel, é a malária. Malária é um problema sério. Verminose parece uma bobagem. O acilóstomo, o necátoro, que é o causador da malária. Não, esse é um verme intestinal. Que a criança pega na escola também. É que é muito difícil, para a criança é muito complicado, porque a cidade da escola... Ô mulher, deixa o cara falar, pô. Então seria importante trabalhar. A criança que pega esse verme fica anêmica.
ela não acompanha a aula na escola. O pai dela, que fica com a doença, não consegue trabalhar. Não é uma doença mortal, mas é uma doença importante. Causa um transtorno social muito grande. Essa vacina está próxima de sair. Então, existe um grande esforço de desenvolver novas vacinas. Não vai terminar por aí. Nós estamos desenvolvendo, toda criança no Brasil, não tem muito país, toma a vacina contra a tuberculose ainda na maternidade. O que é importante, né? O BCG. Nós estamos fazendo um BCG que, ao mesmo tempo, vacina contra a tuberculose e vacina contra a coqueluche. Coqueluche, a vacina de coqueluche funciona, mas funciona a partir do 4º mês de vida. Ela tem 4 meses para pegar uma doença, quando é bebê, é mortal. Então deve ser aprimorada essa vacina. Então, isso significa que você tem que ter um desenvolvimento contínuo. As soluções não estão resolvidas para sempre. Perfeito. Infelizmente o programa está chegando ao fim, a gente vai ter que se despedir, mas eu agradeço muito a participação do senhor, Dr. Hall, e também da senhora, doutora Lili, pela presença. E o Tema Quente está chegando ao fim. Nossa imagem do dia é de um filme que estreia hoje nos cinemas, premiado como o melhor filme de língua estrangeira com o Globo de Ouro. As Aventuras de Tintim é diversão garantida para adultos e crianças. Boa noite, muito obrigada e até semana que vem. Você está entendendo uma coisa muito